Queridos, Gálatas 6, a partir do versículo 11, até o final da carta. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos, o versículo 18 também, deixa eu ler aqui, que é a bênção. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, soberano Pai, graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler, de estudar a Tua palavra livremente, Senhor. Senhor, ilumina, ó Pai, os nossos corações para a compreensão e aplicação dessa palavra em nossas vidas, Senhor. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando online também, Senhor. Que a Tua palavra vivifique, ó Pai, frutifique nos corações, ó Deus. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Irmãos, a vida, ela é feita por escolhas, e a vida é cheia de escolhas, tá? E algumas escolhas trazem consequências, tá? Dependendo do que você... Algumas mais significativas, outras nem tanto, mas muitas escolhas vão determinar, em parte, a sua saúde, vão determinar, em parte, se o seu casamento será bom ou ruim, e se seus filhos vão crescer seguindo a Cristo ou não, se você vai se aposentar com dinheiro ou não, vai depender muito de como você está escolhendo agora, como será lembrado por aqueles ao redor. Então, o nosso estudo, a conclusão do nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo encerra escrevendo um pós-fácio. Ele traça contrastes entre os falsos mestres que queriam que o povo circuncidasse para ser salvos, porque só através da circuncisão eles fariam parte do povo judeu, e o povo judeu era o povo escolhido de Deus até então. Então, se você não fizesse parte do povo judeu, você não seria salvo na compreensão daqueles falsos mestres. E esses contrastes nos ajudarão a tomar decisões, que muitas vezes nós estamos vivendo com pesos, com obrigações que Cristo já removeu de nós, Cristo já tirou de nós, e aí a gente continua lutando, carregando um fardo que Cristo já pagou por ele na cruz. Tá? Nós queremos conquistar a nossa salvação por merecimento, e isso nós nunca conseguiremos, porque um morto não tem como ser salvo por si mesmo. E é isso que Cristo fez, nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E era a prática comum, né? Na época de Paulo ele usava o quê? Um escriba, né? É como se fosse hoje um gerente pedindo para um secretário, para uma secretária, faça uma carta assim, assim, assim para tal lugar. E parte do motivo, por quê? O pergaminho naquela época era algo muito caro. Então, quanto mais espaço você otimizasse daquele pergaminho, seria melhor. Então, por isso que se utilizavam escribas, que faziam uma grafia boa, né? É igual lá em casa, quando tem que escrever alguma coisa, eu peço para minha esposa, senão ninguém entende minha letra. E otimiza o espaço. Era isso. As pessoas tinham que o quê? Escrever, né? Otimizando o papiro, que era algo muito caro. E Paulo, ele traça esses contrastes entre o requisito da salvação e não, né?
e alguém escrevia de forma clara e pequena. Mas daqui é interessante que Paulo começa aqui, né? Outro motivo, talvez, porque Paulo pediu para que alguém escrevesse, talvez a sua vista não estivesse tão boa quando ele escreveu essa carta, tá? Muitos dizem que o espinho na carne de Paulo era um problema de vista, alguns estudiosos. Mas o que nós temos aqui é que Paulo escreve o final dessa carta com o próprio punho, com a própria mão e com letras grandes. E para escrever o tamanho, né, da mudança, né, para autenticar essa carta aqui sou eu que estou escrevendo, tá? Não é de ninguém, mas é minha, é da minha autoria essa carta, eu estou autenticando ela, tá? E é igualmente possível que Paulo tenha escrito então em caixa alta, tá? O final dessa carta aos Gálatas. Fazemos algo parecido hoje, né? Por exemplo, quando a gente o advogado faz uma procuração no nosso nome, né? Ele coloca um monte de coisa lá que por nós a gente acha que aquilo é desnecessário. Não precisava ter tudo isso, né? Mas ele faz e você assina aquela carta, autenticando, dando poderes para ele, para o quê? Para a validação daquilo, tudo que ele escreveu. E é o que Paulo está fazendo nesse momento aqui, tá? Ele está autenticando tudo aquilo que estava sendo escrito, tá? E é isso que ele faz. De certa forma, então, é o que Paulo está fazendo aqui, tá? Escrevendo essa carta, as palavras registradas com precisão, com detalhe, tá? Paulo faz algumas acusações fortes aqui. No versículo 12, por exemplo, ele diz que esses mestres são motivados pelo desejo de parecer bem aos outros, de estar bem com todo mundo, tá? Então, esse é um cuidado e é uma exortação até principalmente para nós líderes, pastores, presbíteros, né? Para quem que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo para aparecer? Nós estamos fazendo para nos exaltar ou para exaltar o nome de Cristo? Muitas coisas que ele estava fazendo para evitar perseguição, para se gabar, desconsiderar. Não, vocês são os meus discípulos, tá? Essas acusações nos apontam para as escolhas diante de todos nós. E entre a verdade bíblica e a cultura popular, né? Precisamos ser descontraídos, precisamos contextualizar essa igreja, né? Ela está muito tradicional, pastor, né? Tem gente que pensa assim, né? E a igreja, ela é bíblica, meus irmãos, a igreja está seguindo a palavra, tá? Tim Keller, né, pastor saudoso já, ele escreveu assim: Paulo já disse que a pregação do evangelho é terrivelmente ofensiva para o coração humano. As pessoas acham insultuoso ser ditas que são fracas e pecadoras demais para contribuírem com a sua salvação. O evangelho é ofensivo para as pessoas de mentalidade liberal, que acusam o evangelho de intolerância, porque afirma que a única forma de ser salvo é através da cruz. O evangelho é ofensivo para as pessoas de mentalidade conservadora, porque afirma que sem a cruz as pessoas boas e estão em tantos problemas quanto as pessoas más. No fim das contas, o evangelho é ofensivo porque a cruz, ela se opõe a todos os esquemas de autossalvação. Ela é ofensiva a todos que procuram uma maneira de ser salvo. O evangelho é uma mensagem, meus irmãos, de novos começos. É uma mensagem de perdão, de amor, misericórdia de Deus para conosco. E isso vai contra a cultura, vai contra os dias de hoje. Nós queremos acreditar que nós recebemos aquilo que nós merecemos. Meritocracia é uma palavra que está em muita alta nos meios, tá? Nas empresas. E se nós fôssemos receber o que nós merecíamos, nós estaríamos condenados, tá? Queremos sentir que nós podemos nos salvar. É essa sensação, a sensação de controle, de poder, que nós não temos a respeito da salvação. Gálatas está nos ensinando isso desde o começo da carta. E esse desejo foi o que os judaizantes o quê? Exploraram. Olha, você precisa de Cristo sim, mas se você não circuncidar, você não vai ser desse povo. Então, esse é o povo escolhido de Deus, você não vai poder ser salvo. Era isso que eles estavam ensinando. Eles disseram aos Gálatas que precisavam fazer a circuncisão.
Se não fizessem, não se tornariam judeus, o que os tornaria o povo de Deus. Então, meus irmãos, prestem atenção, e muitas igrejas hoje têm feito coisas parecidas. Têm dito às pessoas que se elas simplesmente seguirem as regras, tudo vai ficar bem. Infelizmente, as regras parecem mudar constantemente, dependendo de igreja para igreja, onde você estiver, a cultura que você estiver inserido. Podem dizer que a maneira de estar em paz com Deus, você deve ter ouvido já isso, tá? É você ser batizado, e talvez de uma maneira específica. É claro, se você tiver tempo, se você tiver compreensão, estudo da Bíblia, você vai entender. A partir do momento que você crê, fala assim, o que me impede de ser batizado, como o eunuco disse? E você vai partir para ser batizado e fazer parte do corpo de Cristo, visível. Mas há casos que a pessoa está no hospital, no leito da enfermidade, da morte, e não dá tempo de batizá-la. Mas ela aceitou Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E isso não a impede de ser salva. Então não é um pré-requisito. O pré-requisito é crer na obra do Filho de Deus. Outras coisas. Você precisa vir aqui à frente, você precisa dar o testemunho. Fazer uma oração específica. Se você não fizer a oração específica, você não pode ser salvo. Você tem que doar 10% da sua renda, senão você não é salvo. Não tem nada desse pré-requisito, meus irmãos, para a salvação em Cristo. Tá? Você precisa ser membro da igreja. Não, membro da igreja não faz ninguém salvo. Tá? Você precisa falar em línguas. Tem igreja que fala isso. Se você não falar em línguas, você não tem o dom do Espírito Santo e você não é salvo por isso. Também não é um pré-requisito para a salvação. Tá? Permanecer celibatário, senão você não será salvo. Então, são regras, são imposições, são encargos que as pessoas, as igrejas têm colocado nas pessoas e Cristo já nos libertou de todas elas. E é isso que a carta aos Gálatas está trazendo para nós. Tem igrejas hoje que está falando, você tem que votar num determinado partido, como se nós dependêssemos do partido A ou partido B. O nome já diz, né? Já é partido, já está dividido. Então não depende de homens, depende de Deus, meus irmãos. Tá? Ter opiniões específicas sobre questões polêmicas. Tá? Tem gente que fala que você precisa ter. Problema com todas essas coisas, algumas coisas delas boas ou não, é que tudo isso que eu falei não é a mensagem do Evangelho. Isso não é a mensagem do Evangelho. Não é. Se ensinamos isso, estamos o quê? Dando às pessoas uma forma de se salvarem. Então se eu fizer isso, eu estou salvo? Entendeu? Não depende de nós, meus irmãos. Tá? Não depende do que nós fazemos. Tá? Depende do que Cristo já fez por nós. E francamente, o mundo ao nosso redor está confortável assim. Por quê? Nós podemos nos orgulhar das coisas que nós fazemos, né? Eu sou salvo porque eu sou filântropo, porque eu dou cestas básicas, porque eu faço isso, faço aquilo, eu dou o meu tempo, eu trabalho numa ONG voluntariamente, e as pessoas vão se envaidecendo com isso, como se fosse um pré-requisito. É ótimo, tudo isso que eu falei são coisas boas, e se você puder, faça, mas não como pré-requisito para a sua salvação, mas como gratidão por ser salvo em Cristo Jesus, tá? A mensagem do Evangelho, no entanto, coloca todos nós em pé de igualdade. Não tem melhor, não tem maior. Tá? Não importa se você frequentou a igreja desde a organização, ou se você chegou ontem na igreja. Não importa. Não importa isso. O tempo que você passou. Não importa se sua vida passada, regressa, foi cheia de problemas. Não importa também. Se o mundo te ama ou ele te odeia, também não. Nós somos todos iguais, somos pecadores, que sem a graça de Deus estamos condenados, meus irmãos. Só podemos ser salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Nossos pecados específicos podem ser diferentes uns dos outros. Alguns são mais socialmente aceitos do que outros, né? Mas todos nós estaríamos condenados em algum momento, tá? E pense, maledicência, gula, promiscuidade sexual, né? Materialismo, pouco de idolatria. Idolatria é quando você não confia em Deus e você tenta fazer por conta própria, tá bom?
Mas tudo isso é pecado. E eu acredito que cada um de nós se identifica em alguma dessas áreas aqui, tá? Então, se a gente está em pecado, a gente não alcança a santidade de Deus. E aí o que a gente costuma fazer? A gente costuma abaixar a régua de Deus, falar, não, isso não é pecado não. Hoje pode, amanhã pode. E a gente costuma abaixar a régua de um Deus santo, puro, justo, para justificar as nossas faltas, os nossos pecados. A mensagem do Evangelho é, devemos ir ao Senhor, arrependidos dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, dependendo da sua graça, da sua misericórdia. Nós temos que ir a Ele, confiando exclusivamente na sua obra, na obra de Jesus Cristo. Portanto, não há nada do que nos orgulharmos na nossa salvação. Nada, nada. Só podemos prosseguir o quê? Com humildade, com gratidão, como alguém que foi perdoado da sentença de morte. É assim que a gente se achega a Jesus Cristo. Eu espero que você se sinta bem depois de vir ao culto. Não se sinta bem porque mereceu algum crédito, tá? Mas porque você foi lembrado que Deus é bom por algum motivo, e Ele te ama, e como Ele te ama, nós somos lembrados que Jesus é o Senhor, e porque Ele é o Senhor, Ele morreu na cruz por nós, e é Ele que nós devemos confiar as nossas vidas, na situação da enfermidade, na situação da alegria, da bonança, na situação qualquer que seja, nós devemos voltar a Ele, porque é muito fácil quando está tudo bem, a gente agradecer a Deus. Agora quando a enfermidade bate na nossa porta, meus irmãos, Deus não existe, Deus virou as costas para nós. Muitas vezes murmuramos contra Deus. Não, meus irmãos, enfermidade alcança o ímpio, alcança o crente, alcança todos, independe se você é crente ou não. E se alguém está ensinando diferente disso, está ensinando uma mentira, tá? Deus pode curar e Deus pode não curar. Nós temos relatos bíblicos que trazem isso, tá? Mas essa é apenas a primeira escolha que nós devemos fazer. Como nós vamos viver? Tentando nos salvar ou confiando na salvação vinda de Cristo Jesus? A segunda escolha é entre a fé superficial e uma fé genuína. Versículo 13, ele diz assim, e mesmo aqueles que defendem a circuncisão, não cumprem toda a lei. Eles só querem que você seja circuncidado para poderem se gabar disso e te reivindicar como seus discípulos. Então aqueles mestres, então essa acusação de Paulo novamente, com uma dureza, ele fala assim, eles estão querendo o quê? Que vocês façam isso para eles chamarem vocês do quê? De discípulos. Para eles se gabarem, aqueles são meus discípulos. Eu conduzi eles a essa conversão. Então Paulo está dando um alerta muito duro para isso. E essas pessoas adoravam estatísticas, né? Então eles diziam que eram vitais em crescimento. O fato que muitas vezes eles eram inconsistentes na sua caminhada, né, com Cristo. E isso não importava, desde que se sentissem bem-sucedidos, levando um maior número de pessoas com eles. Muitos líderes que se denominam líderes religiosos hoje, estão levando multidões para eles, não para Cristo. Tome cuidado, é muito perigoso isso. Conseguem manter a cabeça erguida, se orgulhando. Eles seriam prósperos, né, e populares nos dias de hoje. Há uma linha tênue, né, em tentar alcançar as pessoas e tentar fazer o próprio nome. E nós, pastores, temos que tomar muito cuidado, né? Eu estou tentando levar as pessoas a Cristo ou estou tentando elevar meu nome, né? Ainda mais na era das redes sociais, que todo mundo está ali na exposição, querendo o like, querendo a curtida, querendo a movimentação, o engajamento. Tomar muito cuidado. Eu estou levando as pessoas a Cristo ou estou levando as pessoas para mim, né? Eu lembro de uma história que já foi contada muitas vezes aqui, quando um bêbado chegou, falou, acho que foi para Charles Spurgeon, né? Falou assim, pastor, eu sou um dos seus convertidos. Chegou todo embriagado lá para o pastor, o senhor me converteu, pastor? Aí Spurgeon respondeu assim, você se converteu a mim mesmo, não a Cristo.
Se você tivesse se convertido a Cristo, você não estaria do jeito que você está hoje. Então nós temos que tomar muito cuidado a não exaltar o nosso nome, mas exaltar o nome de Cristo. É muito tênue essa linha. Se você for uma conferência de pastores, é possível que você ouça pessoas dizendo que é importante, né, você fazer o seu nome, tá? Compartilhar a visão de que, será que realmente a nossa visão é o que importa? Né? É isso que nós devemos nos preocupar? Encontrar uma marca, encontrar uma logo para que você possa divulgar a sua igreja, ser bem sucedido. Então, mexe muito com o ego, com o orgulho. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Nós que estamos à frente da igreja. Ampliar sua presença, né? Vamos fundar igrejas, vamos ser a maior plantadora de igreja de São Carlos. E aí levar os créditos, levar para quem? Para o nome do pastor? Jamais. É Cristo que está organizando igrejas, é Cristo que está fundando igrejas, e o nome de Cristo sempre deve ser glorificado e exaltado, não o nome de pessoas. Os pastores que passaram têm sim sua contribuição, seu valor, a sua direção, mas para a glória de Deus sempre, meus irmãos, sempre tem que ser assim, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, planejar grandes eventos, para exaltar o nome de quem? De Cristo ou da pessoa? Tá? E a lista continua, se você fizer essas coisas, você vai ter sucesso. No entanto, é possível ter sucesso e mesmo assim ser superficial. Jesus não nos chamou para ir ter sucesso. Para que ele nos chamou? O coral cantou hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão principal da igreja. Quando a igreja perdeu o foco disso, ela já se desvirtuou. Esse é o objetivo principal da igreja. E fazer discípulos, pregar o evangelho. Tá? Então, não para nós, para ele, para a glória dele. O objetivo é ajudar as pessoas a caminharem com Cristo em profundidade. Ser profundos, não ser raso. Ficar se alimentando com leitinho, mas comer alimento sólido. Entender, procurar aprofundar no seu conhecimento para poder dar razão da nossa esperança que está em Cristo, tá? E eu creio que pessoas profundas e fiéis podem se tornar populares. No entanto, se esse for o objetivo, elas estão mirando muito baixo, tá? É uma consequência, né? Mas se estiver mirando a popularidade, ela está mirando muito baixo. Outra escolha que devemos fazer é viver para si mesmo ou viver para Cristo. E é isso que a carta de Paulo aos Gálatas está nos ensinando. E no final, fazer escolhas, meus irmãos. O que eu vou escolher no final desse estudo aqui? Como eu vou continuar vivendo minha vida? Quais são as escolhas que eu vou fazer? Como você vai continuar a sua vida? O que mudou na sua vida? O que vai mudar na sua vida? O quão melhor você vai se tornar amanhã do que você era hoje? Essa é uma oração que a gente deve fazer todo dia. Senhor, me ajude a ser melhor do que eu fui hoje, do que eu fui ontem. A gente tem que começar o dia assim e seguir, tá? Melhor, quando eu digo, meus irmãos, é deixando os pecados. É pecar menos, tá? E aí o resto vai ser uma consequência. Então, essa última escolha é semelhante às outras, mas acrescenta mais uma dimensão. Versículo 14, ele diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Queridos, o nosso mundo, ele nos incentiva a pensar, cuida primeiro de você, pensa primeiro em você e fazer aquilo que é certo para nós. E esse parâmetro é falho, meus irmãos. Esse parâmetro é falho, tá? Biblicamente falando, ele é falho. Definimos beleza como?
de acordo com a publicidade. Nós atribuímos valor com base no quê? Na renda das pessoas. Tá? Criamos nossos filhos para se encaixarem e serem bem-sucedidos no mundo e muitas vezes falhamos em ser o quê? Os mordomos dos nossos lares. O sacerdote do nosso lar, que é o quê? Aquele que leva o filho para próximo de Cristo. Meu filho é o melhor administrador, meu filho é o melhor isso, melhor aquilo, mas está distante do Senhor. E é aí que nós falhamos como sacerdotes do nosso lar. Definimos o que é importante pelo que a cultura diz que é importante. Paulo diz que por causa da cruz, ele não precisa do quê? Não precisa tentar se encaixar. Ele não precisa seguir regras deste mundo. Ele não está preocupado com isso, porque ele adquiriu a cidadania do mundo vindouro. Ele vai servir ao Senhor, mesmo que isso o coloque em conflito com o mundo atual. Ele não está tentando manter a paz, ou seja, facilitar a vida dele. Ele está vivendo agora para servir o Senhor Todo-Poderoso. Eugene Peterson, ele tem uma paráfrase escrita da Bíblia que chama A Mensagem. Vale a pena, se você não conhece, conhecer. Tá? E esse trecho, a paráfrase dele diz assim, desse trecho que eu acabei de ler da palavra, a partir do versículo 14. Diz assim: da minha parte, vou me gabar apenas da cruz do nosso Mestre Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, fui crucificado em relação ao mundo, libertado da atmosfera sufocante de agradar os outros e me encaixando nos pequenos padrões que eles ditam. Você não vê a questão central de tudo isso? Não é o que você e eu fazemos, submeter-se à circuncisão, rejeitar a circuncisão. É isso que Deus está fazendo e Ele está criando algo totalmente novo, uma vida livre. Todos que caminham por esse padrão são verdadeiro Israel de Deus, o povo escolhido. Paz e misericórdia para eles. No versículo 16 nós lemos o termo Israel de Deus, né? E esse termo causa deixa alguns comentaristas perplexos, né? No entanto, quando a gente estuda a carta aos Romanos, fica claro para a gente quem é o Israel de Deus. No capítulo 2, versículos 28 e 29 de Romanos, a palavra de Deus diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O Israel de Deus, meus irmãos, é o povo escolhido de Deus, né? É o povo que é o filho da promessa. Somos nós que cremos na obra salvífica de Jesus Cristo. São aqueles que depositaram a sua confiança em Jesus, libertador, o Messias, enviado por Deus para nos salvar dos nossos pecados. Esse é o Israel de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Lá no capítulo 2, versículo 20, né, Paulo disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo encerra sua carta, dando orientações para a gente tomar decisões. Esse estudo deve nos levar a uma reflexão, meus irmãos, a pensar. O verdadeiro seguidor de Cristo, então, é aquele que parou de brincar com Deus. Ele entendeu que existem escolhas reais a serem feitas na vida. Precisamos decidir se vamos tentar nos salvar ou vamos depositar a nossa esperança somente em Cristo. Se vamos o quê? Comprometer-se com Cristo e viver pelas suas prioridades ou apenas fingir que fazemos isso. Tá? Construir a nossa vida com base na palavra ou viver só de aparência. Imagine que há duas canoas num lago, numa represa. E aí você põe um pé numa canoa, um pé na outra. Enquanto a água estiver parada, é tranquilo, você vai manter esse equilíbrio. Agora imagine você com um pé em cada canoa e passa um jet ski ou uma lancha e gera uma onda. O que vai acontecer?
as canoas vão começar a se distanciar uma da outra. E aí você vai ter que tirar o pé da canoa. Você vai ter que escolher, ou o pé aqui, ou o pé ali. E se você não escolher, você vai cair na água. Tá? É isso que vai acontecer. Paulo está nos levando a essa reflexão. Tá? Você não pode continuar em cima do muro. Você não pode continuar vivendo no mundo, querendo viver as coisas do mundo e querer agradar a Deus. Lá em Apocalipse, Jesus fala, estou a ponto de vomitar-te, porque não é nem quente nem fria, é morna. Nós não podemos ser mornos. Tá? Nós temos que escolher e se comprometer com a escolha que nós fizemos. Você vai optar o quê? Pelo seu status quo, né? seu estado atual, que é o caminho mais fácil. Vou ficar do jeito que está confortável. Você não vai causar nenhuma confusão, não vai ter problemas, não vai enfrentar dificuldades. Né? Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que todos os seus amigos estão fazendo e não tem problema nenhum. Né? O outro caminho já vai ser mais difícil, porque vai te levar numa direção oposta a todo mundo. Vai exigir coragem, que só Deus pode te dar essa coragem. Pode fazer de você um alvo, colocar um alvo nas suas costas. Talvez a maioria escolha o caminho mais fácil, eu não sei. Essa é decisão. Decisões nós tomamos. Nós tomamos. Por isso nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Aqueles que escolherem um caminho de Cristo precisarão o quê? Se aproximar dele. Você vai precisar o quê? Da coragem que vem dele. Não se engane. Não será um caminho fácil. Não será um caminho fácil escolher Cristo. Não é fácil. No entanto, a estrada larga leva a um beco sem saída. Tá? A estrada estreita leva a vida. Uma vida que está além da nossa capacidade de imaginar. Uma vida que nos é dada somente com a graça de Deus. Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas, irmãos, porque ele percebeu o perigo que estava acontecendo. Ele compreendia as escolhas que precisavam ser feitas. E ele não queria que os Gálatas trocassem os tesouros dos céus por um saco de pedras preciosas, por mais atraentes que elas fossem. Não. Tá? Diante disso, a minha oração, eu espero que você, se você não acompanhou o estudo dos Gálatas, está lá salvo no YouTube, você pode voltar, assistir, acompanhar de novo, mas eu peço que você leve a mensagem de Cristo a sério. Você não brinque com Deus, não finja, não seja superficial. Tá? Eu oro para que você escolha seguir aquele que morreu para libertá-lo do pecado, para libertá-lo de uma vida de futilidade. De futilidade. Aquele que quer te mostrar a vida como nós nunca vimos antes. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude com o seu Santo Espírito.